Então vamos lá, vamos começar falando do Plano Safra. O Plano Safra veio com um volume significativo de recursos. As regras estão muito semelhantes às regras dos planos anteriores. Você tem linhas de Pronaf que vão de 4% a 6% ao ano. Lembrando que as pessoas, para terem acesso ao Pronaf, precisam se enquadrar no faturamento anual de até R$500 mil. Acima dessa categoria, nós temos o Pronamp, que é uma linha também interessante, com taxa de juros de 8% ao ano, com carência de até 36 meses e prazo de pagamento de até 10 anos. O Pronaf, o prazo de pagamento são 7 anos. No Pronamp você já não tem essa limitação de renda. O volume de renda da propriedade rural pode ser acima dos R$500 mil ano, né? Aí vários produtores têm questionado, quando eu fiz esse vídeo falando sobre o Plano Safra, né, sobre o preço dos commodities, das commodities de maneira geral, a queda do preço do café, a queda do preço do leite. E o questionamento tem total procedência. Realmente, quando a gente vai fazer uma aquisição de uma linha de crédito, a gente precisa que o que o produtor rural tem para arcar com as suas despesas é exatamente o café, é o leite, é o boi, né? E essas commodities todas têm caído de preço. Até por pressão governamental, por exemplo, no caso do leite, com essa importação de leite da Argentina, que é uma ação completamente equivocada, porque quando você faz isso, você cria um posicionamento artificial do valor do nosso produto leite. Você desestimula o produtor de leite do Brasil, porque muitos vão operar abaixo da linha de custo, e aí não é sustentável, eles abandonam a atividade, né? E essa escassez de leite vai fazer com que os preços voltem para patamares mais altos depois. Então como a linguagem popular diz, é um tiro no pé o governo tentar intervir, fazer política derrubando o preço do leite. O preço do leite tem que atingir um número de equilíbrio que permita ao produtor ser remunerado e ter estímulo para continuar e ampliar a atividade, porque quando ele faz isso, ele consegue não só ampliar sua produção, como investir em competitividade, em modernização, o que reflete a longo prazo em redução de custo, e aí sim, essa redução pode chegar lá no consumidor final, que é o interessante, que é o importante também, que o produtor seja bem remunerado e que o consumidor consiga comprar o seu leite, o seu alimento, num preço mais justo. Só que isso não pode ser feito importando leite subsidiado da Argentina, que por sua vez nem é ela que produz, ela importa de outros países com um nível de subsídios muito maior que o brasileiro. O leite produzido na Europa, por exemplo, tem um volume de subsídio imenso. E o que isso representa? Isso prejudica muito a atividade da pecuária leiteira no Brasil, né? Então, o produtor tem razão quando fala, olha, fico um pouco preocupado de assumir o endividamento agora, porque apesar das taxas de juros do Plano Safra não terem se elevado, que foi uma expectativa positiva que a gente teve, até porque não tinha como elevar, né? A renda do produtor caiu. Bom, nesse tópico específico da queda da renda do produtor, que aí nós estamos falando de preço do leite, preço do café, né? A minha expectativa, analisando a oferta mundial de alimentos e a demanda mundial de alimentos, é que a tendência dos preços das commodities, apesar da queda momentânea, da queda atual, seja de elevação.
Nós temos assim uma população crescente no mundo. A Índia teve um aumento do poder aquisitivo significativo, que isso vai se refletir em aumento do consumo, principalmente de alimentos, como aconteceu naquele boom de crescimento da China, que fez com que o preço das commodities subisse muito. Nós vamos viver algo parecido agora. O rigor climático, essa mudança climática global que dificulta a produção de alimento no mundo inteiro. Então, quer dizer, de um lado você tem um consumo maior no mundo e de outro você tem uma oferta menor de alimentos. Então, naturalmente, o que se espera é que o preço dos alimentos tenha uma elevação, seja na carne, seja no leite. A carne já até começou a dar um sinal de reação. Nós temos a análise do café. Nessa análise, um dos vídeos que eu fiz, eu falei sobre isso. Eu falei que pelos fundamentos, pelas leis naturais da economia, né, de oferta e demanda, o que se esperava seria alta, mas o que nós estamos vivendo é uma queda absurda no preço do café, uma queda muito brusca, e isso parece um fenômeno microeconômico, que em microeconomia a gente chama isso de estrutura dos mercados, né? Por que isso? Porque o produtor de café é um número muito grande de produtores de café e um número muito pequeno de agentes, de compradores que efetivamente têm o poder de manipular os preços, né? São os grandes operadores do mercado internacional de café. E eles, assim como as montadoras aumentaram as margens na pandemia por conta do consumo menor, se vamos vender menos, vamos ganhar mais em cima do que vendemos. É o que as montadoras fizeram. Os grandes operadores do mercado internacional de café podem estar também jogando o preço para baixo nesse momento de safra, porque sabe que o produtor, a grande maioria deles, não tem como guardar, porque o custo de colher o café é alto, e nesse momento jogam para baixo, aumentam seus estoques e logo em seguida, depois que o produtor já vendeu o café dele, joga o preço para cima. Então aí é uma queda de braço, e a gente tem que ver a capacidade efetiva que os produtores vão ter para poder resistir a isso, né? Aí, num caso desse, seria interessante um governo que tivesse uma preocupação forte com o agro, de lastrear os produtores, uma garantia de preço mínimo, o financiamento da safra, da colheita, chegar de maneira mais ativa na hora que o produtor precisa, para tentar equilibrar um pouco essa guerra do mercado, né, dos grandes operadores mundiais do café com os produtores. Na parte da carne já começa a reagir, né? Também a gente tinha vivido esse momento de queda. E aí? E a hora então de investir, de pegar um dinheiro emprestado no plano safra e de adquirir um trator, de adquirir um implemento, diante de tudo que a gente está conversando, né? Bom, qual é a resposta? A resposta é a seguinte: você tem intenção de continuar na sua atividade agrícola? Você acredita na sua atividade agrícola no futuro? Então, nesses momentos de adversidade, de baixa de preço, de grandes desafios, o que a gente precisa pensar? Como eu faço para reduzir o meu custo de produção? Aí entra a máquina, aí entra o trator, aí entra o implemento. Então eu acho que o produtor precisa pensar no trator, no implemento nesse momento, e na busca de um recurso via plano safra ou um outro plano de financiamento, no sentido de que o quanto esse trator, o quanto esse implemento vai me ajudar a reduzir o custo da minha produção. Aí sim, aí te ajuda a atravessar esse momento de adversidade, e quando o preço dos cafés subirem, você tem a oportunidade de ter uma rentabilidade melhor. Aquela velha história que as crises ensinam muito, né? A gente aprende muito com as crises, né? E a nossa capacidade de reagir às crises é o que pode nos tornar mais fortes. Então eu acho que vai muito por aí. Primeira experiência que eu estou fazendo aqui de live, né? Eu tentei juntar aqui um pouco das informações, né? Falar do plano safra,
falar do momento dos preços das commodities agrícolas e falar do cenário da agricultura, da agropecuária, né? No sentido de que o produtor tome essa decisão de investimento com muita maturidade e muita racionalidade. Nós da Mahindra Vitacar estamos aqui, prontos para auxiliar o produtor rural, tentar dimensionar quais as necessidades, as oportunidades de melhoria e tentar atender da melhor maneira possível com os tratores, os implementos. E eu acho que é isso. Agradeço aí a audiência e é sempre um prazer estar com vocês.